Amado Deus, Pai querido, nós te glorificamos, Senhor, pela tua graça e o teu favor está sobre nós. Sabemos que tu és o Deus de bondade e de misericórdia, és o Deus de verdade e de justiça, Senhor. Pois tu disseste a Abraão, porventura não faria justiça o Deus de toda a terra? Eu sei que tu farás justiça a seu tempo, ó Deus. Dá-nos, pois, a tua graça, pois está escrito que a ira do homem não promove a justiça de Deus. Assim, ó Deus, queremos simplesmente enxergar a tua estrada, a tua direção e nela andar. Glorificado, pois, seja o teu nome. E nesta manhã gloriosa, Senhor, repreende e subjuga toda a força de Satanás. Dá-nos unção, graça, autoridade e poder para quebrar, ó Deus, o arco do inimigo, esmiuçar as suas lanças e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Assim, nesta manhã, nos abençoa, pois de nós mesmos nada temos, nada somos, nada podemos, mas em Ti somos mais que vencedores e sabemos disso. Nos abençoa, nos dá graça e entendimento para a compreensão da Tua palavra. Fala conosco conforme aquilo que Tu desejas falar e não conforme o que desejamos ouvir. Assim, glorificado sejas em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Daniel, capítulo 3, que nós queremos ver algo que certamente já temos visto, mas muitas coisas elas tomam vida quando nós passamos por algumas experiências. E muitas mensagens foram lembradas, né, aí no ministério, que mensagens antigas foram pedidas depois do episódio desses 18 dias de prisão, ou melhor, como eu costumo dizer, 18 dias de sequestro. Eu fui sequestrado pelo Estado Democrático. Eu não fui preso, porque ninguém tinha direito de me prender. Eu fui sequestrado pelo Estado Democrático. Por quê? Porque tinham armas. Vieram na porta, armados. Não chegaram a mostrar as armas, mas tinham. Né? Fiz amizade com um camarada chamado Sandro, investigador, que veio me prender. E o camarada com muita educação, e ele dizia: pastor, é o tipo da coisa que eu não gosto de fazer, mas cumpro ordens. Amém? Os escravos cumprem ordens. E tem que cumprir, senão morre de fome. Nós não cumprimos ordens de homens e temos a mesa farta. É a diferença do que serve e do que não serve. Então, toda essa situação, 18 dias sequestrado. E isso estará constando no livro. O livro, meu irmão, será algo tremendo. Se aquela palavra de Salmo 91:7 não for verdadeira, eu serei morto. Se aquela palavra, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se aquela palavra não for verdadeira, eu serei assassinado este ano. Mas se aquela palavra for verdadeira, eu vou ficar de pé. Aleluia. E tem mais, eu vou pôr aquela palavra à prova. Vou pôr. Já tem gente dizendo: não, preciso conversar com ele. Ele não pode lançar esse livro. Pela fé, o livro já está lançado. Aleluia. Jesus, a palavra já diz, né? O meu justo viverá da fé. E se ele recuar? Minha alma não tem prazer nele. Jesus disse: ser fiel até a morte. E lá eu dar-te-ei a coroa da vida. Eu quero essa coroa. Eu quero ela. A minha razão de viver é por causa dela. Amém? Então, meu irmão, esse é o nosso chamado. E nós temos falado. E deste ministério sairão os futuros mártires. Temos falado isso? Temos. E temos falado também que no Brasil nunca existiu martírio, pois daqui para frente existirá. Esse ministério vai completar o sangue dos mártires que Jesus Cristo está precisando para fechar a dispensação da igreja. Deixa eu dizer uma coisa:
você está dentro de uma igreja, ouvindo estas palavras. Aqui, que fica o recado para o Estado, né? Aqui não pegamos em armas. Eu não sei desmontar nem tirar as balas de um 38. Não sei, não pretendo aprender. Porque a nossa arma se chama Bíblia, a palavra de Deus. O Estado resiste a R15, HK, né? 38, isso o Estado resiste. Mas a isso aqui eles não resistem. Aqui eles não resistem. E Jesus nos chamou para guerrear com a maior arma que existe, a sua palavra. Espada afiada de 2 gumes. E aqueles que diziam assim, ele só diz essas coisas aí dentro da igreja, escondido atrás de microfone. Irmão Afonso é testemunha, que eu disse na cara de 3 delegados, o que digo aqui dentro e muito mais. O que digo aqui dentro e muito mais. E daqui para frente, se Deus me abrir os canais das televisões, vocês também verão. A Globo pegou os meus 10 minutos de entrevista e arquivou. Não teve coragem de lançar. Imagino eu que os próprios delegados da Sexta pediram para não liberar aqueles 10 minutos de entrevista. Eu estava transtornado, transfigurado, e Deus só derramando palavra e revelações poderosíssimas. O que eu digo aqui, como Jesus falou, olha, aquilo que eu vos digo ao pé do ouvido, apregoai nos telhados. Amém? Esse é o nosso chamado, é o nosso objetivo. Então, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 3. Nós não somos dos que retrocedem, somos dos que vão adiante para a preservação da alma. Em Daniel capítulo 3, nós temos uma história, você conhece. Sadraque, Mesaque e Abednego, livres da fornalha de fogo ardente. Mas eu quero que você atente, porque a Bíblia diz que não há nada novo debaixo do céu. Ou seja, as coisas vão se repetindo, porém Deus é o mesmo. Mas o homem, ele tem um sistema de pensamento limitado. Por isso que as histórias se repetem. Porque o homem, ele está dentro de um círculo vicioso. Ou ele se libera para seguir a Cristo, ou ele vai morrer dentro dos seus 40 anos no deserto. Não sai disso. O homem está limitado dentro de um projeto de Deus. Pode ir para o espaço, pode ir às profundidades, mas tudo sempre de um limite que Deus traçou. Por isso que as coisas se renovam. Hitler quis dominar o mundo. Antes dele outros malucos também quiseram, e após ele outros malucos vão desejar. Não há nada novo debaixo do céu, porque o homem está preso dentro de um sistema limitado. Você só consegue vislumbrar além desse mundo quando você está quando você se torna templo do Espírito Santo. Aí você já olha esse mundo como algo passageiro e já projeta a sua vida para uma eternidade. Do que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu ao coração do homem. Então não há nada novo debaixo do céu. Por isso em Daniel capítulo 3, você acompanha aí e diz: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o que acontece aqui? O rei Nabucodonosor dominou o mundo. Lembra da visão que ele teve, Daniel interpretou, da grande árvore? Lembra da estátua de ouro que ele era a cabeça? Ou seja, ele dominou por toda a sociedade humana. Ele conquistou todos os povos. E a Bíblia chama Nabucodonosor de servo de Deus, porque Deus investiu através da vida daquele homem um propósito. Mas só que Nabucodonosor não se contentou em ser aquele rei, vamos dizer, que preservasse a própria humanidade e que corrigisse o próprio povo de Deus. Ele quis mais. Todos os homens, quando atingem um médio poder, eles aspiram pelo poder total.
perigo do poder é esse. Às vezes tem pastorzinho de meia tigela porque chega atrás de um púlpito, já acha que pode dominar a vida dos membros das igrejas. O poder, ele inspira conquistas cada vez maiores. E quando você não reconhece que acima de você tem um rei eterno, aí você envereda pelo caminho das conquistas inúteis, que vai acabar aonde? No sepulcro. Aqui Nabucodonosor fez o quê? Vou construir uma estátua. O que representa essa estátua? Essa estátua representa a centralização do poder de Nabucodonosor. É o referencial do poder dele. Se você fosse trazer para os dias de hoje, a que aquela estátua poderia ser substituída? Poder do Estado. Poder do Estado, a Constituição. Exatamente. Hoje não se levanta mais uma estátua, mas diz, está escrita aqui a Constituição. Exatamente como Nabucodonosor fez. Ele criou um referencial, mandou tocar música e todo mundo tinha que se curvar à estátua dele. Todo mundo tinha que se curvar à Constituição dele. Mas Deus ainda encontrou um povo que não se curvou, amém? E hoje nós temos a glória de conhecer o quarto homem que passeia no meio das chamas, porque alguém foi valente para que essa história pudesse existir. Então diz assim, Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, todos os oficiais da província, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Tá, quem que ele mandou ajuntar? Tudo que fazia parte do seu governo. Amém? Tudo que representava a liderança das forças governamentais, os sátrapas, tesoureiros, governadores, líderes de província, ou seja, quem que ele mandou ajuntar? Ele mandou ajuntar governador, vice-governador, prefeito, vice-prefeito, deputado, senador. Só eram nomes diferentes, mas as funções eram praticamente as mesmas, ou não é? Então Nabucodonosor instituiu um poder central, que ele tem as armas, ele domina o exército, e ele diz, todo mundo vai se curvar à minha estátua. Mas que luxo, que capricho. Ele queria. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram à estátua dele. Porque, irmão, as pessoas podem comprar, como sempre falo nesse lugar, os teus serviços. Podem te dar um salário e comprar os teus serviços. Mas se você vender o seu caráter junto com os seus serviços, é outra história. Quando eu trabalhava na cooperativa de táxi, na Coparioca, que era aqui em cima, na Monte Alverne 137, que agora mudou lá para a Vila da Penha, certa vez, um patrão desses abusadinhos, né? O camarada é eleito presidente de uma cooperativa e ele pensa que ele é presidente mesmo. Só porque foi eleito. E ele disse para mim, você tem que fazer isso aqui que eu estou te pagando. Você está me pagando pelos meus serviços, não pelo meu caráter. E eles fizeram de tudo para me mandar embora. E não conseguiram. Quando Deus falou, está na hora, aí me mandaram embora. Isso quase 2 anos depois. Lutaram de todas as maneiras para me mandar embora. E quando eles pensavam que ia me mandar embora, não conseguiam dinheiro para pagar minha indenização. Uma cooperativa. Mas quando chegou a hora, Deus permitiu eles reunir dinheiro para me mandar embora. Mas tem gente por aí que vende os seus serviços e vende o seu caráter. Porque diz, o que eu vou fazer sem o meu emprego? Eu dizia o seguinte, o que eu vou fazer sem o meu Deus? Quando eu trabalhei no Bradesco, certa vez, quiseram me colocar sob uma situação ridícula lá, um horário de trabalho absurdo. Eu falei assim, não vou trabalhar nesse horário não, pode me mandar embora. E o chefe de serviço
que hoje é gerente, disse assim: mas o que você vai fazer sem o teu trabalho? Eu disse para ele: Deus proverá. Mas nem todos têm essa visão. Meu irmão, venda os seus serviços, mas não venda o seu caráter, a sua personalidade. Você é templo do Espírito Santo. E um templo do Espírito Santo não morre de fome, nem fica abandonado na estrada. Então veja aqui, Nabucodonosor, todo mundo, quem que ele chama? Aqueles que dependiam dele. Eu vou começar a minha obra, dizia Nabucodonosor, se eu começar lá pelo meio do povo, eu vou receber um monte de não. Eu vou reunir as minhas forças, esses que não gostam de me dizer não, esses que dependem de mim, esses que são meus empregados, esses que comem da minha mesa, eu vou começar a minha obra com eles. Sua mente já viajou, amém? Você já foi longe. Então Nabucodonosor projeta tudo aquilo que ele leva, os seus governadores, os seus tesoureiros, a consagração da imagem. E diz, no verso 4, nisto arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vós outros povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Veja bem, eles reuniram uma força, uma multidão se submeteu porque teve medo. Mas houveram 3 homens que não tiveram medo. Amém? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu quero que você entenda isso. Eles foram atrás desses 3 homens. Mas se ao invés de 3 homens tivessem sido 30 homens, 300 homens, 3.000 homens, se tivesse sido uma multidão, o rei conseguiria deter? Ele ia mandar matar todo mundo? Não, porque se ele manda matar todo mundo, quem ia conseguir continuar contribuindo com os impostos para sustentar a luxúria dele? Ele ia ter que parar numa mesa redonda, sentar e proclamar um acordo. Porque quantos mais ele matasse, o detrimento ao próprio reino dele aconteceria. Você está entendendo por que eu fui preso? Você está entendendo, irmão, por que eu passei 18 dias na cadeia? Você está entendendo que é uma mente liberta? Você está entendendo isso? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem coisa importante para me dizer para você nessa manhã. Então, ele reúne os seus, monta os seus exércitos, seus apetrechos e começa a tocar música. Todo mundo que estava no alcance da música tinha que se curvar. Você não acha que isso é semelhante aos nossos dias? Vamos juntar os nossos empregados, junta lá os senadores, junta os deputados, junta os que formulam leis, junta os que votam as leis, junta meia dúzia. Agora, vamos assinar, sancionar, vamos aprovar. Aprovou. Agora, olha, o arauto vai apregoar. Foi aprovada a lei no Congresso, todo mundo tem que se curvar, mas eu não faço parte do mundo. Não é a mesma história, não? Você está entendendo por que eu fui preso? Você está entendendo por que se Deus não me guardar, eu vou ser assassinado? Ou você acha que esses 18 dias é para o ministério continuar do mesmo jeito que vinha continuando? As coisas vão mudar. Já mudaram dentro da minha cabeça. Agora vai mudar daqui para frente. Quem ficar de pé, ficou. Quem não ficar, não ficou. Mas seja pelos vivos ou pelos mortos, Cristo Jesus tem que ser glorificado. Então, meu irmão, eles vão lá, fazem, aprovam e impõem sobre a sociedade, impõem sobre o teu e o meu caráter, querem impor sobre a nossa personalidade. Não interessa se concordamos ou discordamos, temos que aceitar. Não, eu não. Eu não.
Eu já tenho um estatuto que diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego é um retrato de todas as histórias da humanidade. Isso que acontece aqui, acontece em todos os chamados estados organizados. A China está assassinando pessoas pelo simples fato de abrir a Bíblia e ler. Se declarar cristão, já é motivo de ser alvo do Estado. E o Estado começa a fazer as suas ciladas e maquinações para matar os cristãos na China. Por que será que eles estão tão preocupados com pessoas que não sabem nem usar um revólver? Por que será que eles estão tão preocupados com pessoas que não sabem nem usar um arco e flecha? É porque uma ideologia é a arma mais poderosa do mundo. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele não trouxe armas, ele tinha miríades e miríades de anjos ao seu serviço, pois ele apenas trouxe palavras. E ele disse: Pai, dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Não é isso que está escrito? Pai, eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Amém? Tem a palavra de Cristo? Se você tem a palavra de Cristo verdadeira, você tem que ser odiado. Você tem que ser perseguido. E são esses odiados, perseguidos, os bem-aventurados que vão adentrar no reino de Deus. Para com essa capa, meu irmão, de bom cidadão. Jesus te chamou para a revolução. Te chamou para proclamar libertação aos cativos. Que cativos? Onde estão eles? Estão em toda parte. Mas Elias veio para restaurar todas as coisas. Jesus não disse que Elias viria para restaurar a igreja. Nem Israel disse que Elias viria para restaurar todas as coisas. E essa revelação eu já recebi, esse entendimento. Porque Deus me empurrou por caminhos que naturalmente eu não entraria. Então, todos tinham que se curvar da declaração do rei. É o que nós vivemos hoje. As pessoas acham que podem criar leis e ponto final. Por exemplo, nós vimos na reportagem, enquanto eu estava lá, vendo na televisão, um homem que sem carteira de motorista, você viu? Bateu num carro, atropelou 5, dentre eles um bebê. O homem matou 5, ele assassinou 5 pessoas. Por quê? Porque ele sabia que sem carteira ele não tinha direito de dirigir essa arma poderosa que é o carro. Aquilo ali exige conhecimento, aquilo é uma máquina possante que chega a 140, 150, 160 km por hora. Você tem que ser habilitado para pegar aquela máquina, que aquilo é uma arma. E o homem sem carteira assassinou 5, pagou R$1.200 e está em casa. E eu, quantos eu matei? Por que eu não poderia ter pago R$1.200 e ficar em casa? Eu não poderia porque comigo Deus tinha um projeto. Amém? Mas a justiça tinha que ter pelo menos me proposto isso. E eu ia orar a Deus e Deus dizia assim: não paga não. Aí eu ia para a cadeia. Mas seja como for, o projeto de Deus foi cumprido. Então, eu conversava com um rapaz, desses que pensam que são muito inteligentes dentro da cadeia, e ele dizia assim: eu vi a sua entrevista, um pedacinho. Eu falei: quanto tempo? Ele falou: uns 10 segundos. Eu falei: essa entrevista passou 10 minutos. Eles publicaram isso? 10 segundos? Ele falou: só passou 10 segundos. Eu falei: não, mas ela foi 10 minutos. Eles não tiveram coragem de proclamar ela toda. Ele falou assim: poxa, você estava meio bravo. Eu falei: bravo? Eu estava transtornado. Eu estava sentindo Deus como se eu estivesse no púlpito da minha igreja. E lá estava de trás das câmeras 2 delegados, um representante da magia negra e tinha alguns repórteres nessa entrevista. E eu estava realmente transtornado. Então ele contou o que viu na televisão a entrevista e dizia assim: mas o que você pensa da Constituição? Eu falei assim: a Constituição pode servir para reger a sociedade, uma série de fatores.
mas não tem condição de colocar o homem no reino de Deus. Então, dentro da igreja, nosso objetivo é colocar o homem dentro do reino de Deus. Portanto, dentro da igreja o que vale é Bíblia e não Constituição. Se eu desse aula de Constituição aqui, alguém vai entrar no reino de Deus? Então jogue isso no lixo, quero saber de Bíblia. E o delegado ficou transtornado, porque em uma das pregações ele disse, o irmão Afonso está aqui, ele falou assim: olha, tu tem que me ouvir porque eu te ouvi a semana toda. E fugiu a memória, eu poderia dizer assim: ué, não se converteu não? Ele disse isso. Agora você vai me ouvir, não foi? Agora você vai me ouvir porque eu te ouvi a semana toda. Eu olhei para ele, me faltou palavras. Então ele falou assim: você disse que a Constituição é um lixo, ou que você não crê na Constituição, e eu dei a explicação sobre o que é a Constituição para nós e o que representa a Bíblia para a igreja. E essa batalha, irmão, foi cerrada. O delegado colocou o dedo na minha cara, bateu na mesa, e eu coloquei o dedo na cara dele. E falei: bater na mesa é falta de educação. Anote o meu nome, bateu na mesa, que eu vou acabar com a intolerância no Brasil. Eu falei assim: e você anote o meu, porque vocês começaram a fogueira, mas eu juro pelo meu sangue que ela não vai se apagar. Você está me desacatando, eu posso te dar ordem de prisão. Eu falei: então dá. Você me desacatou primeiro? Aí eu falei algo que ele ficou muito irado. Eu falei assim: quem você tinha que entrar nessa sala aqui? Você quer entrevista comigo? Ele ficou muito irado, irmão. Muito irado. O problema dele, vai acabar de perder o resto dos cabelos que ele tem. Não estou nem aí para ele. Não estou nem aí para nada. O viver é Cristo e morrer é lucro. Então, aí diz o rei: qualquer que se não prostrar, no mesmo instante será lançado na fornalha. O homem dizia assim: mas espera aí, você estava falando de Bíblia, 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 e a Constituição? São os homens que nós elegemos que criam as leis lá. Eu estou deixando ele falar, e ele falou, e de repente ele vira para mim assim: você não vota? Aí eu disse assim: não. Aí ele levou um choque, ficou mais branco do que já era. Mas você não vota? Eu falei: não. O assunto parou por aí, só recomeçou no outro dia. Eu não voto, porque pessoas que não conhecem Deus não têm condição de elaborar uma lei para a sociedade. É o que eu penso. É o que eu penso. E acabou a história. Como é que alguém que não conhece o caráter divino, não conhece o amor ao seu próximo, pode elaborar uma lei para a sociedade? Se alguém tivesse que elaborar essas leis, seríamos nós. E nem nós não a fazemos, nós seguimos uma lei e não criamos lei. Então, coisas desse tipo e dessa natureza foram esses 18 dias. Dentro da delegacia, meu irmão, parecia uma guerra. Porque o homem está ali, delegado, uma estrela pendurada no peito, delegado, rodeado de policiais, tudo com as suas armas. No mínimo ele achou que eu fosse ficar calado ouvindo ele. O irmão Afonso está de prova, e Deus está de prova, que a minha palavra foi no mesmo tom da dele. O que vinha de lá voltava para ele. Não me calei em nada, porque Jesus Cristo não me levou lá para me calar, me levou lá para testemunhar. A Escritura diz: olha, quando vocês comparecerem perante os homens, não cuideis o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado pelo Espírito do meu Pai. Esta palavra se cumpriu na minha vida. Então aqui diz ainda, observa no verso 4, 5 e 6, você estudando com calma, você vai ver que ali há uma imposição. Quem já viu o filme das formigas e dos gafanhotos? Vida de inseto. Então, meu irmão, até passou na televisão esses dias. Viu, né? Você tem que entender que a maioria só é escrava quando o medo o invade.
Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Só precisa de liberdade quem é escravo, só precisa de libertação quem é escravo. Se você tem na sua vida medo, ore e clame. Enquanto esse medo existir, você não está pronto para o reino de Deus. Nessa dispensação não está. Então as imposições surgem. Segue ainda para o verso 12. Aos homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Veja bem, pessoas com raiva, pessoas com inveja, pessoas com ira, se mancomunam ali, se reúnem para fazer denúncias contra os judeus. Ah, eu fui acusado disso. Absurdo. Fui acusado de antissemitismo, de falar mal dos judeus. Não existe nenhum trabalho em que a gente fale mal dos judeus. Somos cristãos, como poderemos falar mal dos judeus? Falamos a verdade sobre o contexto bíblico, sobre a história de Israel. Não existe nenhuma incitação contra nenhum judeu. Nós nunca fizemos nada disso. Mas até disso eu fui acusado. Fui acusado de promover o fim das Assembleias de Deus. Imagina, um ministério de 100 anos, milhões de membros. Cara, eu sou um cara terrível. Aliás, que o promotor ele me classificou mais ou menos assim: homem de altíssima periculosidade, capaz de influenciar o mundo todo. Eu falei, é mais ou menos isso. Me comparou a um xiita, alguma coisa dessa. Eu falei, caramba, o homem, obrigado, né? Fazer o quê? Então, irmão, aqui no verso 12 está dizendo que alguns chegam para acusar os outros. O deputado lá, o delegado, botou as mãos na mesa assim, perto de mim, numa sala para onde os outros me levaram, para me ficar quieto lá, para me ficar tranquilo, porque o camarada, a esposa dele é da igreja de Nova Vida, e ele frequentava, ia também com ele. Ele queria entender, ele queria conversar comigo, porque em 20 anos que a lei existe, eu e o irmão Afonso somos os primeiros capturados, sequestrados pela democracia. Então ele queria entender a filosofia da nossa igreja. E nós falamos da nossa filosofia. Tinha policial lá desviado, tinha uma série de fatores, e começou o nosso testemunho ali. E acabou depois de 18 dias de cárcere. Foi algo tremendo e glorioso. Então, ali o delegado disse assim: olha, eu sou espírita e nós não servimos o mesmo Deus. Eu falei, claro, com certeza. Ele falou, mas fui eu que armei para você, fui eu que preparei isso tudo contra você. Eu falei, tá. Depois, mudou o plantão, veio outro delegado e virou para mim, quando nós íamos entrar no porquinho, é uma cela pequenininha, provisória. Aí ele disse assim, olha, eu sou delegado e sou espírita, tu vai me bater? Todos eles fizeram a questão de declarar que eram espírita. A bronca deles é porque esta palavra condena o espiritismo. E os trabalhos que estão na internet mostram isso. E eu disse, para resumir, esse livro é permitido no país? É. Disse para o delegado e ele disse, é. Eu falei, então isso subentende que eu possa expor as ideologias contidas nele. Porque ele é permitido, ele traz ideologias, então eu posso falar delas. Eu garanto para vocês, não nos calamos, deixamos testemunho. Se eles se converterem, muito que bem. Se não, foi a última chance deles. Foi a última chance deles. Porque eu posso dizer com toda a convicção, Deus esteve conosco e o Espírito Santo falou poderosamente. Então aqui, do verso 13 em diante diz, Nabucodonosor irado, furioso, mandou chamar os três, né? E falou, é verdade, Sadraque, Abednego, Mesaque, não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis disposto, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de folhas, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorar, sereis na mesma instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus
que vos poderá livrar das minhas mãos. Eu imagino que esse pensamento passou pela cabeça daqueles delegados. Pegamos ele. Agora pegamos ele. Vamos dar um jeito, né? Vamos acabar com aquilo. Vamos acabar com esse camarada aí. Tá, pegaram eu. E vocês? Estava tudo solto aí? Que diferença faz? Uma andorinha só faz verão? Não. Pegaram a mim e vocês ficaram tudo solto? Será que a obra ia parar se eu continuasse lá atrás das grades? Será que ia parar, irmão? Aqui nessa igreja Deus deu a direção para haver um clamor. Eu estou sabendo da batalha que vocês enfrentaram por aí, que o clamor desalojou tudo que foi demônio. Desalojou demônio do fundo do baú, de debaixo da cama, de trás do sofá. Continua clamando, irmão, amém? A poder do sangue de Jesus, vai clamando, não para não. Essa experiência foi para jogar óleo nas suas engrenagens. Vai em frente. Deus está contando com o seu clamor. E quantas visões e quantos sonhos chegaram para mim lá no cárcere. E eu falei, caramba, como Deus está falando. Irmão Afonso tendo sonho lá, os irmãos tendo sonho aqui, e visões e manifestações tremendas de Deus. Vai em frente, irmão. Vai em frente. Não te detenhas enquanto não encarar a morte. O último inimigo a ser vencido é ela. Amém? Homens, leis, delegado, arma, revólver, isso aí é banalidade, isso já pisamos em cima, nós queremos encarar a morte. Que ela é o último adversário, ela é o mais forte. Então aqui, os homens vão lá, faz fofoca. Quem são esses homens que faz fofoca? São aqueles que se beneficiam do sistema. Se eles não tivessem satisfeitos com o sistema, eles estariam do lado de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eles estão usufruindo do sistema. Tem coisas que eu escrevo no livro que eu não vou falar agora, que quando você lê o livro, meu irmão, você vai ver o porquê de que se a palavra de Deus não se cumprir na minha vida, vão me assassinar. São coisas terríveis. Não é propaganda de livro, não. É que é extenso e eu não quero pegar o tempo aqui. É propaganda não, porque o nosso lema aqui não é trabalhar por dinheiro. Mas eu vou inclusive entrar em contato com Portas Abertas, né, que chama a Visão dos Mártires, Voz dos Mártires, para que eles publiquem o livro. Inicialmente em português e inglês. Depois eles passam para o idioma que eles quiserem. O primeiro pregador preso no Estado Democrático. Esse título é tremendo. Vamos escrever isso na porta da igreja. E todos os nossos trabalhos vão sair de vídeo, vão sair com uma foto minha atrás das grades algemado. Isso não aconteceu lá, mas eu criei essa. Criei isso para que as pessoas saibam, né? E daqui a pouco, aquele DVD da chegada aqui na igreja vai estar pronto. E eu estou dizendo que eu vou lá na 6ª DP e vou distribuir esse DVD lá. Depois eu vou na Pavuna e vou distribuir esse DVD lá. Eu vou. Para que eles vejam com quem eles se meteram. E que eles testem as armas deles. Porque eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso. No verso 22. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sob maneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. O que esses homens estavam fazendo, esses que pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles estavam submissos, em obediência a um sistema. O juízo do sistema estava representado na fornalha. Os obedientes ao sistema foram mortos pela fornalha, pelo juízo do próprio sistema. Lembra que o dragão tem uma cauda? Lembra que cauda é traição? Lembra que o diabo não está procurando servos? O diabo não está procurando servos. Ele está procurando a quem ele possa, como disse Jesus, roubar, matar e destruir. Quem serve o diabo, quem serve ao sistema, porque a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Quem serve ao sistema será assassinado por ele. Isso está representando.
Pegaram os servos de Deus para jogar na fornalha. O calor da chama matou eles. E eles caíram mortos e consumidos na fornalha. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não serviam ao sistema. Portanto, não poderiam ser mortos pelaquela fornalha que representava o juízo do sistema. Dá para você entender isso? Aquele sistema não poderia nos matar. Ninguém tira a nossa vida. Jesus disse o quê? As minhas ovelhas eu as tenho na palma da minha mão. Eu quero ver alguém nos arrebatar. Jesus falou, e ninguém as pode arrebatar. A Escritura diz, operando Deus, quem impedirá? Eu estou botando esta palavra à prova. Quando eu olhei para aquelas grades fortificadas absurdamente, coisa para segurar elefante gigante, eu olhei para aquilo e disse assim, meu Deus, isso é uma piada. Eu sei que essas grades não podem te deter. E ali estamos escrevendo. Deus ia dando a direção e nós íamos escrevendo. Só falta digitar. Então, aqueles que serviram ao sistema, que estiveram submissos à palavra do sistema, acabaram mortos. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, olha o que eles dizem. No verso 16. Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eles já têm uma ideologia. Eles sabem da lei que foi dada a Moisés lá no Monte Sinai. Eles conhecem Deus. Eles conhecem a lei que tem que reger a humanidade. Eles têm princípios, eles têm conceitos, eles têm a ideologia deles. O rei traz uma ideologia e diz, fica sabendo, seja o que acontecer, se Deus nos livrar ou se Deus não nos livrar, mas a tua estátua ninguém aqui vai adorar. Irmão, isso é tremendo. Porque hoje pessoas com medo de perder o empreguinho estão adorando ao sistema do mundo. E esses homens não tiveram medo de perder a vida. A vida. Podiam pensar, mãe, meus filhos vão ficar aí, caramba, se eu morrer, o que vai ser dos meus filhos? O que vai ser da minha esposa? Se eu morrer, caramba, o que vai ser, sei lá do quê? Não importa. Temos um conceito, um princípio e temos que segui-lo. Você tem recebido um conceito, um princípio, uma ideologia? Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Não prega outra coisa, irmão. É o Evangelho. Não seja um pastor hipócrita, um diácono mercenário, ou um presbítero degenerado. O que você tem a pregar é Evangelho. Fica esses hipócritas por aí. Não, mas a Bíblia diz, né, que nem um advogado que ligou para cá. A Bíblia diz que temos que servir tanto a lei dos homens e a lei de Deus. Só se for o diabo que ele serve. A Bíblia, na minha escritura aqui, diz, ide por todo mundo pregar o Evangelho só. Não tem que pregar nenhuma outra lei. Só reconheço uma. Isso deixou muita gente irado. E o jornal, pelo menos isso eles escreveram lá. E eu dizia que a única lei que eu reconhecia era a Bíblia e não a Constituição. Pelo menos isso os desgraçados escreveram. Então aqui, para nós caminharmos para a conclusão do verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam, é verdade, rei. Tornou ele e disse, eu porém vejo 4 soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Amém? Sem nenhum dano. A fornalha não é para te causar dano. As fornalhas do mundo não conseguem te destruir.
As fornalhas e o sistema do mundo que te persegue é para te exaltá-lo. Enquanto pregávamos certa noite, em que houve uma rodinha lá no alojamento onde ficávamos, um homem estava ouvindo, e eu estou pregando, e eu estou vendo que ele está chorando, mas eu não estou olhando direto para ele, eu estou vendo ele limpar as lágrimas de vez em quando, no que eu estou falando de Bíblia, ensinando e dizendo, é por isso que eu fui preso, por causa dessa minha maneira de pensar, por causa da revelação. E o homem ali está sentado e chorando e tal, e depois ele falou, quando nós estávamos terminando, ele virou e falou assim, pastor, vai em frente. Falou assim, vai em frente. Porque depois dessa cadeia, aí sim que o teu ministério vai acontecer. Aquele homem, com conhecimento bíblico mínimo, puxando anos e anos de cadeia, em poucas palavras que eu mencionei ali, ele entendeu que a coisa ia acontecer depois daquela cadeia. Muitas pessoas aqui fora não compreenderam isso. Isso que me deixa impressionado, como é que o entendimento de uns funciona e o de outros é atrofiado. Mas Deus reparte a todos igualmente, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então, meu irmão, foram jogados na fornalha? Foram. Eu posso ser o primeiro, irmão Afonso, mas todos vocês têm uma fornalha pela frente. E às vezes as pessoas pensam que a fornalha é só uma dificuldadezinha financeira. Eu já passei por dificuldade financeira. Hoje eu não tenho mais isso. Eu entro no mercado e eu compro o que eu quero, a hora que eu quiser. Se eu quiser comer camarão ou lagosta, eu compro. Se eu quiser botar um carro, tá aí um carro novo, 96, novinho. Presente de Deus. Paguei um preço que na realidade ele deveria custar muito mais caro. Um carro de 96 com 10 mil quilômetros rodados. Isso é presente de Deus, amém? Então não temos dificuldade financeira, não tenho dificuldade. Às vezes eu fico, poxa, eu não tenho uma roupa para vestir. Não tenho porque eu não fui na cidade comprar. Porque se eu quiser eu vou lá e compro. Porque a correria da obra às vezes não me deixa ir na cidade comprar uma roupa. Mas não que eu não tenha dinheiro para comprar. Esse degrau da dificuldade financeira, passamos por ele, Deus nos deu graça e superamos. Mas não pense que Deus só tenha um caminho para nos provar. Existem muitos caminhos. E enquanto estamos no deserto, estamos em prova. Então, meu irmão, te prepara. Lembra que eu disse que eu cantava aqui aquela frase? Mexe com minha estrutura. E no meio daquele hino eu fiz a oração e disse, Jesus, pode mexer na minha estrutura. Eu quero ver a tua glória. Eu autorizei. E era como se Deus estivesse esperando. Eu falei isso na quinta e na sexta veio a ordem de prisão. Falei isso na quinta. Na sexta veio a ordem de prisão. Cerca de 24 horas depois. Então, meu irmão, deixa Deus fazer a obra. Deixa Deus mexer. Ah, vão te matar? Tá, o sangue de Abel clama até hoje por justiça. O sangue dos mártires, não estão eles lá debaixo do altar? Até quando, Senhor, não fará justiça do nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aguardo, vou fazer. Aguarda aí. Amém? Então, meu irmão, esteja preparado para o que vem pela frente. Leva a sua vida espiritual a sério. Fortifica-te no Senhor e na força do seu poder. Amém? Então, para concluirmos, eu quero que você entenda. Nenhum governo, é por isso que eles me perseguem. Olha o que eu vou te dizer. Nenhum governo subsiste sem súditos, sem gente submissa. Dá para você entender isso? Nenhum governo subsiste sem súditos. O reino de Deus está sobre a terra porque tem súditos, tem gente submissa. O reino do diabo está sobre a terra porque tem gente submissa, servindo a ele. Existem vontades de homens imperando, homens assassinando vidas e etc, etc, porque tem gente se submetendo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Certa vez eu estava orando, já contei isso, e de repente veio uma graça sobre mim. Eu estava sentado no chão lendo a Bíblia, eu comecei a orar, eu disse: Deus, me dá inteligência, me liberta a minha mente. Naquele momento eu senti uma coisa dentro da minha cabeça acontecer, mas era o começo da caminhada cristã, eu não compreendi muito bem. Depois eu fui visitar uma igreja lá no Alto da Providência, e um jovem virou para mim e falou assim: olha, você aí. Aí não falou nada. Na saída ele me esperou para falar particular comigo. Quando eu ia saindo da igreja, ele chamou no canto: você tem muita inteligência. Aí eu olhei para ele, fiquei assustado com aquele tipo de revelação. Aí ele riu para mim e falou assim: até isso Jesus revela. Você quer inteligência? Você quer sabedoria? No filme da formiga com os gafanhotos, o gafanhoto-chefe manchado de vermelho nas costas, quando as formigas projetam lá um pássaro fictício para afugentar os gafanhotos, aí o gafanhoto diz assim: de quem foi essa ideia? Ideias são coisas muito perigosas. Ninguém está preocupado com armas. As armas não vencem um estado mercenário ou opressor. Elas apenas geram uma guerra. Só morre gente para tudo que é canto. Mas irmãos nossos que foram para os campos de concentração, foram deportados para a Sibéria, na área de gelo, pela União Soviética e etc, etc, na época de Stalin, Lenin, e Hitler fez também um monte de coisa. Irmãos nossos deram testemunhos diante de generais, dizendo: general, eu não tenho ódio de você, você está cumprindo ordens, mas o meu Jesus me manda amar o meu próximo como a mim mesmo. E aquele general dizia assim: mata esse cara. Dias depois vinha o testemunho de que o general tinha se convertido. Entende, meu irmão? Então nós estamos aqui para testemunhar com palavras e não com armas. E não pense que o diabo deixe de soprar. Não pense que o diabo deixe de soprar, não, ele sopra. Mas as nossas mãos nunca serão manchadas de sangue. Elas estão prontas para receber o óleo da unção, libertar os cativos e oprimidos e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos ficar por aqui, em nome de Jesus.